sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, a política, né? A política que são as relações de poder, né? O tipo de governo que uma sociedade tem, a economia, né? Que são as atividades produtivas para a sobrevivência de uma população, a sociedade, né? Vamos falar das camadas que compõem a sociedade, da relação entre elas, e a cultura, que são as manifestações artísticas, religiosas, a produção intelectual, os hábitos, os costumes, tá certo? Importante a gente saber o que é política, economia, sociedade e cultura, tá certo? Então, vamos à nossa aula, né? Sobre o Egito Antigo, essa grande civilização que se desenvolveu já na antiguidade, na história antiga, tá? Então, vamos lembrar que as primeiras formas de escrita são um marco, né, para o início da história antiga. Então, no Egito e entre os povos da Mesopotâmia, foram onde surgiram as primeiras formas de escrita, né? E também foi onde se criaram as cidades e também com um governo do rei, um governo centralizado. São as primeiras civilizações, né, que a gente define como civilizações. O Egito ele está localizado em uma região que é de difícil sobrevivência, uma região desértica, né? Ele está aí próximo ao deserto do Saara, certo? Nordeste do continente africano, né? Da África. Mas o que diferenciava o Egito de outros povos do deserto era o rio Nilo, né? Então, o Egito é banhado pelo rio Nilo, né? Ele corta todo o Egito, esse rio, tá? O rio Nilo, ele deságua no mar Mediterrâneo, né? E o Egito também está próximo do Mar Vermelho, tá? Mas esses mares não significavam muita coisa, né? Porque o que a gente precisa para viver é da água doce, né? Não da água do mar que é salgada, tá? O rio Nilo, ele torna as margens, né, do seu rio, próximo ao rio, tem uma vegetação que é muito fértil, né? E até hoje os egípcios dependem do rio, dessa vegetação para sobreviver, certo? Se não fosse o rio Nilo, o Egito seria um total deserto. Daí que os antigos tinham essa frase: o Egito era um oásis no meio do deserto. Era e é, né? Oásis, então, que é o lago que se abre em meio ao deserto, né? Onde é possível ter vegetação, onde é possível plantar. Pois o Egito fez isso, aliás, o rio Nilo fez isso pelo Egito, né? Tornou ele um oásis no meio do deserto. Em termos da política, as relações políticas, o Egito inicialmente não tinha um único governo, não era um governo centralizado, eram várias aldeias independentes entre si, chamadas de nomos, cada uma tinha o seu chefe. Com o tempo, se formaram os dois reinos, do Alto Egito e Baixo Egito. Se você quiser, você pode voltar lá no mapa para ver, tá? Onde é o Alto Egito e Baixo Egito. E por volta de 3100 a.C., esses reinos foram unificados sob a autoridade de um rei que no Egito se chamava Faraó, tá? Então, um dos mais famosos aí é o Tutankhamon, que você vê aí em cima, é a máscara mortuária, né, do Tutankhamon, achada aí na tumba dele no início do século XX, tá? Pelo Howard Carter. Então, essa tumba do Tutankhamon foi aí uma das últimas a ser descobertas, né? Foi uma grande descoberta. Tem um documentário da BBC, né, sobre essa descoberta da tumba do Tutankhamon. O faraó, então, ele era um rei, monarca, tá? Então, monarquia, arquia, poder. É o poder de uma só pessoa, que no caso é o rei, tá? Então, o rei pode ser chamado de monarca e no Egito ele tinha esse nome específico que é faraó. O faraó no Egito, ele era considerado divino.
um verdadeiro Deus na terra, um representante da vontade dos deuses. Por isso mesmo, as suas ordens, as suas leis não podiam ser questionadas. Questionar o faraó era o mesmo que questionar a vontade dos deuses, e isso seria um sacrilégio, né? Então, esse tipo de governo é chamado de monarquia teocrática, né? Teo, Deus, arquia, poder. O rei tinha poderes divinos, o rei tinha poder político e poder religioso. Era um verdadeiro Deus na terra, tá? Poucas revoltas foram observadas contra os faraós no Egito mesmo, né? Segundo o que os historiadores apuraram. Temos da economia, do que os egípcios sobreviviam, da agricultura, né? Então, o cultivo de plantas, né, era a atividade econômica principal do Egito Antigo, né? Agricultura, cultivo de plantas, tá? Então, o rio Nilo, ele fertilizava o solo. Como que ele deixava o solo fértil, né? Que milagre é esse? Acontece que havia aí um sistema de cheias e vazantes. Cheias acontece na estação chuvosa, que vai aí de junho a novembro. O rio enche bastante e ele transborda, ele inunda as suas margens. E se não tomar cuidado, inunda as cidades também, né? Então, quando ele transborda, ele leva a matéria orgânica, chamada de humus ou limo, para suas margens. Quando ele volta ao normal, na época das secas, das vazantes, esse solo está fértil. E com esse solo fértil, dá para cultivar muita coisa e as colheitas se tornam suficientes para abastecer toda a população. Então, o rio Nilo garantia a sobrevivência dos egípcios. Por isso, o Egito também é classificado como uma civilização potâmica. Potos, que quer dizer água. Então, dependia das águas dos rios para tudo, para o abastecimento, para a irrigação, mas principalmente para obter as fartas colheitas, já que o rio deixava esse solo fértil, certo? Os egípcios, eles também tiveram assim que construir obras públicas para aproveitar melhor as águas do rio Nilo, né? Porque as cheias podiam causar enchentes. Então, para evitar as enchentes, precisava ter as barragens ou barreiras, que hoje seriam aí as nossas represas, certo? Os diques eram uma espécie de lago artificial, um tanque de água para armazenar a água das chuvas e ter água para, por exemplo, abastecimento, irrigação das plantações na época da seca, tá? Os canais de irrigação, vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar, são buracos na terra que vão levando a água até os lugares mais distantes das margens dos rios, que servem para irrigar as plantações aí, por isso canais de irrigação, tá? Os egípcios, eles vão utilizar o papiro, que já dava nas margens do rio Nilo mesmo, tá? Para fazer papel, para fazer cestos, para fazer vários outros produtos. E como principal cultivo, nós temos o trigo, o centeio, o vinho, o figo, as vinhas, né? Que davam a uva, né? E o vinho, né? Por acaso. O linho, usado para fazer roupas, e outras plantas, tá? Então, é um clima típico mediterrâneo, né? Produtos de clima mediterrâneo, né? Figo, maçãs, uvas, são alguns desses produtos. Aqui nós temos uma imagem que mostra, então, as plantações, né? As margens do rio Nilo, e você vê que a água do rio, ela está entrando um pouco, né? Por aquele canal de irrigação que está do lado das plantações, né? Aí ele vai abrindo aí mais canais de irrigação para ir levando essa água até as plantações. Então, isso aqui é canal de irrigação, tá certo? As casas, você vê aí que os egípcios tinham casas bem simples, né? E que eram um pouco mais altas e ficavam mais no alto, né? Quando não tinham barragens, as casas eram construídas mais no alto, né?
justamente para que as enchentes não atingissem essas casas, certo? Então, casas de pedra e que, né, de blocos de pedra e que os egípcios usavam, tá? A sociedade egípcia. Então, olha só, uma coisa que a gente, em primeiro lugar, tem que notar. Essa sociedade não oferece chance de ascensão social. O que é isso? Não é possível passar de uma camada inferior a uma outra superior. Quem era escravo não iria virar camponês. Quem era comerciante jamais seria um nobre, um sacerdote ou um faraó, né? Então, normalmente as profissões passavam de pai para filho, os filhos dos camponeses seriam sempre camponeses, os filhos dos artesãos sempre artesãos, e não era possível então subir de camada social. Era, portanto, uma sociedade estamental ou imóvel, certo? Então você vê lá no topo da pirâmide, tá? Aí ele colocou nessa pirâmide tudo, cada categoria aí em uma camada, tá certo? Mas a gente pode agrupar da seguinte maneira: o topo da pirâmide, a camada mais alta, tá? A classe social mais alta, né? A gente pode falar em classe social aqui, né? E sim em camadas, certo? Mas a camada mais alta é o faraó, os nobres e os sacerdotes. A camada intermediária, formada aí por soldados, por militares, escribas, comerciantes. A camada mais inferior, né, a mais baixa, artesãos, camponeses, escravos. Nós vamos falar de cada um desses. Você note, então, aliás, o desenho acima, né, um desenho egípcio, encontrado provavelmente em alguma das... alguns dos monumentos, templos ou pirâmides do Egito, e ele mostra aí os camponeses fazendo vários tipos de trabalho, né? Colheita do trigo, cuidando de animais, e quem está ali sentado, né, numa cadeira, numa poltrona, provavelmente é o faraó, né? Porque esses camponeses tinham obrigações com o faraó, certo? Então, vamos lá, para cada uma das camadas da sociedade egípcia. Se você quiser, você pode parar esse vídeo, voltar lá na pirâmide e ir olhando, né? E tente entender, certo? Sempre isso. O topo da pirâmide social, ocupado pelo faraó, que era o rei do Egito, então, com poderes divinos, os nobres, que eram pessoas próximas ao faraó, pessoas da família do faraó, que eram os detentores de terra, os donos das terras. E os sacerdotes, que eram como se fossem os padres da igreja, né? Eles cuidavam dos templos religiosos, eram eles que realizavam os cultos, tá? A camada intermediária que a gente falou, composta de militares, né, principalmente chefes militares, esses é que tinham mais importância. Comerciantes, funcionários reais, e entre esses funcionários reais, os mais prestigiados eram os escribas. Como você vê abaixo, a estátua do escriba, né, sentado na almofadinha com uma espécie de prancheta e um papiro para ele escrever. Os escribas passavam 8 anos, mais de 8 anos da sua vida, aprendendo a fazer a escrita egípcia, que era chamada de hieroglífica. Eles eram uma espécie de ministro do faraó. Eram eles que anotavam as leis do faraó, eram eles que faziam a contabilidade do palácio, né, o quanto o faraó recebia de impostos, a contabilidade dos templos religiosos, né? Então, olha só, eram eles aí que controlavam toda essa questão de receber os impostos, que eram em espécie, em produto, certo? De vez em quando eles serviam de conselheiros, né? Ministros do faraó, eram eles que davam ideias para os faraós. Então o escriba ele era muito prestigiado na sociedade egípcia. Ele fazia um trabalho que não era braçal, que nem os camponeses, que nem os escravos. O trabalho dele era intelectual, então ele era considerado um sábio. Daí então ele ter um grande prestígio na sociedade. Os camponeses eram a camada mais numerosa do Egito Antigo,
tá? Então, os camponeses e artesãos aí são os mais numerosos. Eu estou falando dos camponeses, mas os artesãos entram no mesmo regime de trabalho, que é o regime de servidão coletiva, tá? Servidão é uma semi-escravidão, tá? Então, o que vai acontecer é que camponeses e artesãos vão ficar com o mínimo possível para eles sobreviverem. Todo o resto que eles colhem da terra, que eles produzem, eles vão dar para a camada maior da sociedade. O faraó, né, tem terras, era dono de todo o Egito, os nobres ou os sacerdotes, porque os templos religiosos também tinham terras. Então, esses camponeses trabalhavam para essa camada superior e eram muito explorados, porque quando eles não estavam trabalhando na terra, na criação de animais, eles tinham que trabalhar gratuitamente em obras públicas. Por exemplo, na época das cheias, né, do Rio Nilo. Então, eram eles que construíam pirâmides, templos religiosos, canais de irrigação, barragens. Eles trabalhavam gratuitamente nessas obras públicas, tá? Então, o camponês, ele era a mão de obra principal do Egito. Camponeses e artesãos estavam na categoria de felás, tá? Chamado de felás. O Egito tinha poucos escravos, certo? Porque eram prisioneiros de guerra. E os egípcios, eles não formaram, assim, né, um império conquistando outros povos, né? Então, ficou sempre ali na região do Egito. Então, eles não eram... eles tinham escravo, mas os escravos eram bem menos numerosos aí que a categoria dos camponeses e artesãos, dos felás, certo? E os escravos eram utilizados para trabalhar em minas, em obras públicas, tá? Então, extraindo minérios. Vamos à cultura dos egípcios, né? Então, olha só, os egípcios, eles eram profundamente religiosos, né? A religião para os egípcios era extremamente importante. Eles acreditavam em muitos deuses, isso quer dizer que eles eram politeístas. Poli quer dizer vários, theo, Deus, tá? Um termo grego, tá? A palavra grega. Então, politeísta, aquele que acredita em vários deuses. Não se esqueça desse conceito. Nós vamos vê-lo em várias sociedades, várias civilizações da antiguidade. Os primeiros deuses eram animais, porque os animais eram úteis, né, para os egípcios. Então, eles acreditavam que o animal era uma encarnação de um deus. Por exemplo, o gato, ele combatia os ratos que infestavam os celeiros. O cão era útil nas caçadas. O crocodilo e o touro tinham a força, né? Eles atribuíam essas características aos animais. Os animais eram muito importantes para eles. E adoravam também as forças da natureza, como o rio Nilo, o sol, a lua, né? Então, tinham deuses correspondentes a essas forças da natureza. O rio Nilo, por exemplo, era associado ao deus Osíris, o deus dos mortos, porque ele foi morto pelo irmão Sete, seus pedaços foram jogados no rio Nilo. Nós vamos ver esse mito do Sete, do Osíris, mais adiante nessa aula. A Ísis, que era a irmã e esposa de Osíris, conseguiu juntar os pedaços e, com a ajuda de Anubis, que a gente vai falar de Anubis depois, fez Osíris voltar à vida. Mas Osíris só podia viver no reino dos mortos. Então, olha só, do mesmo jeito que o Osíris, ele não reencarnou, ele ressuscitou, né? Ele voltou ao mesmo corpo. Isso acontecia com o rio Nilo todos os anos por causa das cheias. Era como se o rio estivesse renascendo, né? Então, olha aí, todos os anos o rio Nilo ganhava novamente a vida nesse período das cheias. E uma característica importantíssima e assim, muito interessante da religião egípcia. Eles eram antropozoomórficos. Antropo quer dizer homem, zoo, animal, a palavra zoológico. Morfos, forma. Então, os deuses egípcios eram metade animais, metade humanos. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos deuses egípcios, mas bem rapidinho, tá? Então, começando lá da parte de cima, né, o 3. Então, o 3, aliás, não é 3, é 1, desculpa. É o Ra, né, o deus Sol,
tá? Do lado ali, o 5 é Maat, com a pena na cabeça, a deusa da justiça. O 3 é Ísis. O 6 é o Horus, filho de Ísis e Osíris. O 7 é o Osíris. O 9 é o Ptah, deus de Mênfis, considerado aí criador do mundo, protetor dos artesãos também, tá? O 10 é o Khnum, o deus pastor. O 12 ali é o Tote, deus da escrita. O 15 é Sete, o inimigo de Osíris, tá? Depois, ali embaixo, você tem, embaixo do 7, tá? Você tem aqui o Amon, né, que é o deus de Tebas, tá? Protetor de Tebas. O 13 e o 14 é a mesma deusa que é Hathor, tá? Hathor aí que é a deusa da vaidade, da música, da alegria. Depois, o 11 é o Anubis. O Anubis é importantíssimo, ele é o patrono dos embalsamadores que faziam a mumificação, tá? O 18 Tu Eres, a deusa hipopótamo, né, a protetora das gestantes. 17 é Beza, um espírito, demônio maléfico. O 8 essa daqui é Sekenket, é a deusa com corpo de mulher e cabeça de leão. 4 é Neftis, que é a esposa de Sete, tá? Esposa e irmã de Sete. E esta com a abóboda celeste, né, que está aí com o corpo dobrado, é Nut, que representa justamente essa abóboda celeste, né? Representa aí a noite, ela encobre o sol, né, quando chega a noite. Bom, então a gente falou de Ra, de Nut, então ó, ela engole Ra à noite, né, e faz renascer a cada manhã. Ísis aí, aí você vê na imagem Ísis, tá? Esposa de Osíris, mãe de Horus, deus da vegetação, das cheias do rio Nilo e das sementes, né? Então as cheias, né, as chuvas são associadas às lágrimas de Ísis por Osíris, né, quando o Sete o matou. E aí do lado Ra, tá? Passando rapidinho, tá, gente? Neftis é irmã de Osíris, esposa de Sete. Então, na verdade, os 4 primeiros deuses eram Ísis, Osíris, Sete e Neftis, e eles eram irmãos, tá? Ísis se casou com Osíris, Neftis se casou com Sete. Maat aí, ó, aparece aí embaixo, a deusa da justiça, tá? Símbolo do direito. Horus, deus falcão, filho de Ísis e Osíris. Tem um mito, então, que ele derrota o seu tio Sete. Só que na luta, o Sete cega o olho esquerdo, que representava a lua, né? E o olho direito de Horus representava o sol. Né? E o Horus ele é curado pelo deus Tote. O olho de Horus passa a ser um dos amuletos mais poderosos do Egito. Passa a ser associado à terceira visão, né? Aquela que tudo vê, que vê o que ninguém mais vê. E aí embaixo está justamente esse amuleto que é o olho de Horus, o olho da sabedoria, né? Da clarividência. Osíris aí, então, associado ao deus dos mortos, da vegetação, da fecundidade, ele que teria ensinado a agricultura aos egípcios. Sekenket, aí, então, é a deusa com cabeça de leão, Bes, o espírito do mal, né? Tá o deus de Mênfis. Aí embaixo você vê o Osíris, tá? Anubis aí, que aparece aí em cima, é o deus chacal, ele é o guardião dos túmulos, o deus da ressurreição, né? Os egípcios acreditavam na ressurreição, hein? Não era na reencarnação. Nós vamos falar por quê, tá? É ele que conduz a alma ao reino dos mortos e faz a pesagem do coração, que é o julgamento final. Nós vamos ver também mais adiante. Hathor, então, é a deusa aí que é representada como uma vaca com o sol entre os chifres, tá? Deus da vaidade, da música, da alegria, dos prazeres e do amor. Sete, associado ao mal, provocador de tempestades, protetor das armas, da guerra, o deus da guerra, tá? Tote, deus da sabedoria, né? Então, justamente, ele é o protetor dos escribas, né? Khnum é o deus pastor, que aparece aí embaixo, deus das nascentes e das cheias do rio. Tu Eres, a deusa hipopótamo, que aparece aí na estátua.
Bastet, a deusa gata, que transmite para as pessoas as boas influências do sol. Então, assim, uma curiosidade: ninguém poderia matar um cão ou um gato no Egito. Quem matasse poderia ser condenado à morte, tá? Porque era sacrilégio. Os animais representavam deuses. Então, alguns mitos egípcios aqui, ó. Num era o oceano primitivo. Desse oceano saiu Atum ou Ra, que nasceu de uma flor de lótus, né? Então, Deus Sol, ele nasceu quando essa flor de lótus que dava às margens do rio Nilo se abriu, tá? E teve essa luz muito forte aí, que foi a primeira do universo, que é o Sol, então, surgindo, né? Atum fez Shu, a deusa do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Essas, por sua vez, fizeram Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. Então vejam assim que inicialmente para eles o céu, Nut, e a terra, Geb, estavam grudados. Então Shu, que é a atmosfera, né? Separou os dois, houve essa separação do céu e da terra, tá? Geb e Nut, então, são os pais de Osíris, Ísis, né? Sete. Sete matou Osíris por causa da inveja que tinha de Osíris. Construiu secretamente um sarcófago para ele, né? Um sarcófago todo cheio de pedras de ouro. E com a ajuda dos seus comparsas, ele disse o seguinte em um banquete, que quem coubesse dentro iria ficar com esse sarcófago, né? Que é uma espécie de caixão sarcófago. Pois eles prenderam Osíris e jogaram no rio Nilo. Quando a Ísis ficou sabendo, ela estava esperando Horus, o filho dela, com Osíris. Após Horus nascer, Ísis procurou o corpo de Osíris e foi achar numa árvore no palácio do rei de Biblos, lá da Fenícia, um dos povos da antiguidade. E com uma série de encantamentos, ela conseguiu resgatar esse sarcófago e escondeu entre a vegetação do rio Nilo. Mas qual não foi o grande problema? Que o Sete encontrou esse sarcófago, então ele cortou o Osíris em 7 pedaços, que representariam 7 chakras, os centros de energia que nós temos no corpo, inclusive, né? Mas não no corpo físico, tá? Então, Isis conseguiu juntá-los e com isso precisou da ajuda de Anubis para embalsamá-lo, né, para fazer uma espécie de múmia do Osíris. Então, por isso Anubis é o patrono dos embalsamadores, né, dos que fazem as múmias. Osíris reviveu, mas teve que viver longe de Ísis e Horus, né, teve que viver no reino dos mortos, que justamente seria para onde todas as almas iriam, então, né? E aí tá uma das imagens aí da Ísis revendo Osíris. É importante dizer que o culto aos deuses no Egito, ele não incluía nenhum sacrifício de animais, como outros povos da antiguidade, tá? Haviam templos religiosos que eram grandiosos, de dimensões enormes, com um portão imponente, amplos pátios abertos, sustentados por colunas, né? Colunas que representam a arte clássica também, né? Da Grécia e da Roma Antiga, viu? Normalmente, dentro desses templos tinham estátuas, tá? No centro, a estátua do deus, né? Homenageado pelo templo, e nas laterais de outros deuses. Nas fachadas, estátuas colossais de faraós, né? Ou mesmo de deuses, tá? Os templos eram onde viviam os sacerdotes. Esses sacerdotes, eles raspavam o cabelo e vestiam túnicas. E eles é que faziam o culto aos deuses, com várias poções mágicas, com cânticos, com palavras mágicas, né? Assim faziam os cultos. E aí está o templo de Luxor e Karnak, que são famosos, né? Olha só, os turistas aí do mundo inteiro visitam esses templos religiosos. Vocês um dia, se puderem, vão ao Egito, vale muito a pena, né? Visitar aí os templos e as pirâmides. E a gente já vai falar das pirâmides. Então, os egípcios, eles acreditavam na imortalidade da alma, tá?
Eles acreditavam que a alma passava por um julgamento final. E se essa alma fosse considerada boa e justa, ela voltaria ao seu corpo, tá? Então, no momento da morte, a alma deixava esse corpo. Era preciso que o corpo estivesse conservado para a alma voltar. E daí que os egípcios desenvolveram o quê? A técnica da mumificação, para justamente conservar esse corpo. Todos, independente da camada social, pobre ou rico, passariam pelo juízo final. Como é que iria acontecer esse juízo final? Em primeiro lugar, era preciso convencer o barqueiro, a quem? A levar essa alma pelo rio da morte. Então, eles tinham que passar por 12 portões vigiados por demônios e serpentes. A alma passava por isso. Daí que eles enterravam amuletos de proteção junto ao corpo do morto, para ajudá-lo nesse momento. Depois, o morto precisaria convencer 42 juízes que não tinha cometido nenhum dos 42 pecados. Onde estão esses 42 pecados? No livro dos mortos. Normalmente, a múmia era enterrada com um exemplar do livro dos mortos. Então, aí que essa alma passava pelo tribunal de Osíris. Olha só, em cima estariam os juízes, tá? Aqui nós temos do lado esquerdo uma alma sendo levada aqui para o Anubis. O Anubis está com uma balança no centro e essa balança ele vai colocar uma pena de um lado, né, que simboliza a deusa da justiça, e um coração do outro, tá? Então, assim, o coração que representa o quê? A bondade, a pureza da pessoa. A balança tem que equilibrar, o coração tem que equilibrar com a pena, tá? Então, vamos lembrar que isso é como se fosse uma ficção, tá certo? Não é no mundo físico que isso acontece, hein? E o Tote está ali registrando o resultado da pesagem. Caso a alma não passe no teste, ela será devorada pelo monstro que está ali do lado do Tote, certo? Se ela passar no teste, ela vai reviver no mundo dos mortos e vai precisar do seu corpo, né? Que vai estar mumificado para voltar, certo? Então a mumificação, ela deu assim muito impulso à medicina no Egito. A medicina está associada à prática religiosa, porque o que é que os egípcios faziam? Olha que ritual complexo. O corpo era lavado com vinho, alma, né? As vísceras tinham que ser removidas. Eles abriam por dentro, tiravam coração, tiravam o estômago, o intestino, tiravam fígado, os rins e colocavam em vasos chamados de vasos canopos, que tinham uma substância conservante, tá? Esses vasos ficavam do lado da tumba, tá? Com a múmia. Aí o cérebro eles tiravam também, colocavam substâncias aí que derretiam o cérebro e tiravam pela boca e pelo nariz o cérebro. Aí o corpo era colocado num sal de natrão, tá? Então esse sal de natrão ele desidratava o corpo. Daí eles passavam ervas aromáticas, resinas, óleos, tal nesse corpo e finalmente eles enfaixavam, tá? Com tecido de linho e faziam a múmia. Tá? Era um processo que demorava no mínimo 3 meses e nem todo mundo tinha como pagar por esse processo. Tá? O faraó e os nobres e os sacerdotes com certeza foram mumificados. Agora, já a camada mais baixa da sociedade, os camponeses, por exemplo, às vezes eram enterrados sem estar mumificado. E às vezes tinham múmias mais simples, que eram enfaixadas com as pernas juntas, os pés juntos, né? Enfim, mas quem podia reservava uma economia para ser mumificado, tá? Sobre a arte egípcia, né? Então, olha só, manifestou-se nos palácios, grandiosas colunas, obeliscos, esfinges, estátuas em decoração de baixo relevo. As esfinges, como aparece ali, era guardião dos templos e das pirâmides, e os obeliscos eram uma pedra em forma de agulha para marcar algum fato ou realização. Pessoal, importantíssimo, as pirâmides aí que marcam essa arte egípcia,
elas são como se fossem cemitérios. As pirâmides existiam para colocar os restos do faraó e da sua família, certo? Da família real. Então, ali eram guardadas os sarcófagos dos faraós. Sarcófago é como se fosse o caixão aí do faraó, esculpido na imagem dele, certo? Então, os sarcófagos, né, essas espécies de caixões, eram colocados dentro das pirâmides. Nas pirâmides eram colocados também tudo que o faraó, por exemplo, ou alguém da família dele iria precisar em vida. Tá? Eram colocadas joias, comidas, roupas, objetos pessoais, tudo o que ele iria precisar. Então, os egípcios eles se destacaram muito na medicina por causa dessas técnicas utilizadas aí na mumificação, tá? Destacaram-se na matemática, porque não era possível construir monumentos tão grandiosos sem calcular ângulos, né? Sem ir para a parte da geometria. A astronomia, porque eles desenvolveram calendário, a engenharia e que é a construção. Sobre o calendário egípcio, ele era solar, tinha 365 dias, que era para prever as cheias do rio Nilo. Eles dividiam o dia em 24 horas, 10 dias formavam uma semana, né? Então a semana deles tinha 10 dias. 3 semanas formavam um mês e havia 5 dias adicionais, tá? Para marcar as horas, eles já contabilizavam as horas, eles usavam relógios solares e clepsidras, os relógios d'água. Na matemática, embora só soubessem somar e subtrair, desenvolveram a geometria. Na medicina, eles faziam cirurgia já, então, tá? Conheciam essa anatomia do humano, a importância do coração. A escrita do Egito era feita em papiros, né? Eles escreviam com penas molhadas aí numa tintura, e faziam aí com o papiro uma espécie de papel. Haviam 3 tipos de escrita. A escrita hieroglífica, a escrita hierática, que era mais simples, usada pelos nobres, e a demótica, um pouquinho mais popular. Mas quem sabia ler e escrever mesmo eram os escribas, tá? E os hieróglifos eram super difíceis de aprender, muito difícil de aprender essa escrita. Por isso que o escriba era tão prestigiado, como a gente falou. Era uma combinação de ideogramas, os sinais gráficos que representam uma ideia, com fonogramas, sinais que representam um som. Então, é uma combinação dos dois. E os egípcios também usavam muito a música, tá? Em casamentos, em festas. Tinham instrumentos já, como a lira, a cítara, o oboé, o símbolo, a harpa. As mulheres faziam coreografias, né, com essas músicas. Então, quer dizer, os egípcios, eles eram bastante amantes, assim, da arte, tá? Se destacaram muito nas artes. Tá certo, pessoal? Já falei demais aqui, desculpa me alongar nessa aula, mas eu acho que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então, assistam, deixem comentários lá no YouTube, se inscrevam no canal, tirem dúvidas e bons estudos aí, tá bom? Muito obrigada, grande abraço.